Isaías capítulo 9, vamos ler até o versículo 7, você pode permanecer assentado mesmo, mas antes de fazermos a leitura, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais nesta manhã, por mais este dia, por mais essa semana, Senhor, estarmos na Tua presença, na Tua casa, ó Deus, reunidos como igreja para exaltarmos o Teu nome, adorarmos o Teu nome, bendizermos o Teu nome, expressarmos a Ti, ó Pai, a nossa adoração, a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, Tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Cabe a nós, Senhor, adorarmos a Ti. Estamos aqui, Senhor, porque, acima de tudo, a nossa vida e o nosso culto são dirigidos, destinados, entregues a Ti, ó Pai. E também porque precisamos da Tua direção para as nossas vidas. Nós somos falhos, nós erramos, nós tomamos decisões erradas, nós não sabemos sequer aquilo que é bom para nós mesmos. Precisamos da Tua direção para as nossas vidas. Precisamos, Senhor, da Tua instrução para que possamos viver, de fato, Senhor, uma vida para a Tua glória, para o Teu louvor. Por isso, Senhor, nos instrua através da Tua palavra, nos exorte através da Tua palavra, nos fortaleça através da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos a Ti, certos, Senhor, de que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. E fazemos isso agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque por toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nós chegamos na época do Natal e a primeira evidência, de fato, de que nós estamos chegando na época do Natal, apesar de estar se tornando cada vez menos comum, são as luzes, os enfeites, as decorações de Natal. E aquilo que mais chama a atenção é que tudo fica mais brilhante, tudo fica mais, tudo reluz muito mais, porque uma das características decorativas do Natal é justamente as luzes de Natal, ou como nós chamamos de pisca-pisca. Geralmente, em novembro ainda, quando vai chegando o fim de novembro, ou ainda no mês de novembro, as casas começam a ficar bem decoradas, as pessoas começam a comprar pisca-pisca e espalhar pela casa. Lá na minha rua, parece que o pessoal está, esse ano, com a competição, né? Tem umas 2 casas competindo, agora pararam, mas no começo, quando o pessoal costuma enfeitar a casa, cada dia tinha uma decoração diferente. Chegou um dia que a Délis comentou assim: só falta agora, e em frente à minha casa mora um rapaz que ele tem muitos cães, ele tem um canil. A Délis comentou: agora só falta o cachorro está enfeitado. E o que aconteceu foi que na semana seguinte o cachorro estava com a coleira com pisca-pisca. De verdade, tinha que ter gravado. Ele e o vizinho ficaram competindo. A casa dele está toda decorada com pisca-pisca.
Então, nessa época do Natal, as luzes nos chamam a atenção, a beleza trazida pela decoração, pelos enfeites, pelas luzes nos chama a atenção, e isso, ainda que muitos que façam isso, muitos que decorem, não façam ideia, mas isso também representa para nós aquele que é a luz verdadeira em nossas vidas. Esse texto é um texto que, mesmo escrito muitos anos antes, de fato, do nascimento de Cristo Jesus, ele remete e traz para nós o nascimento do nosso Salvador, o nascimento de Cristo Jesus, a chegada do Messias. E a chegada do Messias vem num contexto difícil do cenário e da história de Israel enquanto povo. A leitura do texto por aqueles primeiros leitores, pelo povo naquela época, e a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto de Isaías. Uma coisa que a gente aprende na leitura dos profetas é que as profecias, os escritos dos profetas, principalmente aqueles profetas chamados messiânicos ou profetas apocalípticos, aqueles que tratam de questões que ainda não aconteceram, que acontecerão no futuro, quando a consumação dos séculos se dará, é que muitas profecias desses homens de Deus levantados naquele contexto, naquela época, possuem um duplo ou até mesmo um terceiro cumprimento. Elas se cumprem no cenário naquele momento, e aquele primeiro cumprimento aponta de alguma forma para o futuro, para o escatom, para a chegada de Cristo Jesus, tanto na sua primeira vinda quanto na sua segunda vinda. Eu vou tentar explicar com mais clareza para que você entenda. Isaías escreve para um povo que estava prestes a experimentar um dos momentos mais duros da sua história, que é o exílio babilônico. Na verdade, Isaías escreve para ambas as nações, mas principalmente para a nação de Judá, para o Reino do Sul, que mesmo contemplando o iminente exílio por parte do Reino do Norte, a região da Síria estava dominando, e mesmo prestes a ser dominada e conquistada por Babilônia, permanecia em desobediência, e a desobediência do povo era representada aqui no texto, ela é representada justamente pela aflição e pela obscuridade. Aflição e obscuridade. Esse era o cenário vivido pelo povo naquela época, e o livro do profeta Isaías se dedica a falar a um povo antes do exílio, durante o exílio e após o exílio, trazendo esperança. Então nós temos essas nuances aqui, todas contidas nesse mesmo texto. Só que o povo talvez não, naquele momento, tivesse percebido que estavam diante não apenas de um registro e um relato do seu cenário atual, mas diante de uma profecia que revelaria aquilo que era tão aguardado como expectativa a respeito do futuro, que era a própria chegada do Salvador. E é interessante que o texto, quando vai se desenrolando, vai trazendo para nós essa ideia de que o povo andava em escuridão, o povo andava em trevas, o povo vivia na desobediência, o povo estava afundado em pecados, em idolatria. Esse era o cenário do povo naquela época. E para que a gente compreenda como esse texto se aplica a nós e aos nossos dias, basta olharmos aí fora. O mundo vive em grande escuridão, o mundo vive em trevas, o mundo não apenas vive em trevas, como se não tivesse opção, mas o mundo tem optado e preferido por andar na escuridão, andar nas trevas, tem odiado a luz de fato, tem odiado a luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para aquele cenário, e nós olhamos para o cenário atual, nós temos aspectos de semelhança. O povo andava em completa obscuridade e estava aflito. E Deus estava trazendo de fato juízo, porque os dois exílios, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, eles são completamente, inteiramente associados e atribuídos à ira e à justiça de Deus para repreender e corrigir o povo. Só que Deus jamais, na Escritura, você vai ver apenas um atributo de Deus isoladamente. A ira de Deus, a justiça de Deus, sempre também vem acompanhado da sua misericórdia. Deus é misericordioso, Ele preserva o seu povo. E mesmo sendo um povo que andava na obscuridade, que estava aflito, entregue à idolatria, ao pecado, Ele tem misericórdia e o seu juízo é misericórdia. Muitas vezes nós não associamos o juízo, a ira de Deus, a justiça de Deus, à sua misericórdia, mas como um bom pai que repreende o filho quando o filho está errado, assim é Deus que em sua misericórdia repreende e disciplina o filho que ama, e nós somos o povo de Deus. Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, precisava ser disciplinado.
precisava ser corrigido. Acontece que, quando nós vamos olhar o texto, a gente vai seguir no versículo 2 e vai ler assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Aqui a gente tem um registro de o caos moral vivido pelo povo, mas o contraste também da alegria trazida pelo próprio Deus. E aí nós temos como primeiro cumprimento dessa profecia e dessa palavra, aquilo que o povo vai experimentar quando vai ser liberto ou libertado do exílio. E é interessante que Israel sempre teve que lutar, sempre teve que pegar na espada, sempre teve que pegar a armadura, vestir a armadura, sempre teve que pegar o escudo e a espada e enfrentar os seus adversários. Quando Deus concede a terra prometida, Jerusalém, para o povo de Israel, Deus concede a terra, mas fala que eles precisariam lutar e conquistar a terra através da guerra, de batalhas. Isso se desenrola no decorrer da história do povo. Mesmo quando eles conquistam a terra, os adversários, os inimigos constantemente tentam tomá-la, tentam subjugá-los, e eles precisam lutar. Acontece que aqui nós estamos diante de um texto onde a vitória não virá por meio tradicional da batalha. E é interessante que assim se deu no exílio. No exílio babilônico, simplesmente quando os medo-persas conquistaram a região da Babilônia, o império da Babilônia, e por consequência toda a região de domínio da Babilônia, Deus teve misericórdia e através de um imperador, de um rei pagão, Ciro, ele libertou Israel sem que houvesse a necessidade de luta. Ciro, nesse contexto, e nesse período, e nesse momento, ele funciona para nós como um tipo de Cristo, mesmo sendo alguém pagão e idólatra, porque Deus é capaz de mover o coração, não apenas do que são seus, mas até mesmo daqueles que são ímpios para o bem maior do seu povo. Deus então dobra o coração desse homem chamado Ciro, e ele permite que o povo de Israel, que é a nação, então, depois de 70 anos em Babilônia, fosse então enviada novamente para Jerusalém, para a sua terra, sem que houvesse a necessidade de luta. Então, toda essa história experimentada e vivida pelo povo de Israel no exílio, assim como a história da libertação do Egito e da chegada na terra prometida, representam e exemplificam a nossa história de salvação, o exílio babilônico também nos ensina a respeito da salvação em Cristo Jesus. Porque assim como Ciro decretou, e sem que houvesse a necessidade de nenhuma batalha, a vitória foi dada, e o povo que andava em escuridão pôde resplandecer a luz e viver a alegria novamente de retornar à sua terra, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, voltar à adoração, voltarem a ser o povo de Israel. Assim também nós, enquanto povo de Deus, enquanto povo da aliança, enquanto Israel do Novo Testamento, enquanto igreja, também não precisamos fazer nenhum esforço, não precisamos usar nenhuma roupa de batalha, porque em Cristo Jesus a vitória já nos foi dada. E aí que está o segundo cumprimento dessa profecia. Quando nós olhamos para a história de Israel, e a história de Israel no exílio, e o que aconteceu para que o povo fosse liberto, nós entendemos também a nossa própria história. Jesus Cristo é aquele que, ao contrário, talvez, das maiores expectativas do povo, que não aprendeu, porque o povo não aprendeu. O povo não entendeu que não precisava de um líder militar, Deus não precisava levantar um rei poderoso na perspectiva humana de alguém que viesse num cavalo, com guerreiros, com espada, com armas, com escudo, para que então eles fossem libertos do jugo do Império Romano e libertados daquela vida de serem dominados por outras nações e outros povos mais poderosos. Quando Jesus chega, eles não conseguem entender que de fato se trata do Messias. Mas quando nós olhamos para esse cenário, onde Deus liberta de forma soberana o seu povo, sem que uma espada seja levantada, a gente entende que Jesus Cristo é aquele que nos liberta da escuridão, que nos tira das trevas, e sem que nós precisemos fazer esforço algum, porque como vai dizer o texto, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria o ombro do cetro do seu opressor, como dos dias dos midianitas.
E aí o versículo 5 vai dizer: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Não haverá necessidade de batalha, não haverá necessidade de lutarmos e termos que tirar a vida de ninguém. A chegada do Messias, o cumprimento da profecia, a consumação da profecia dos profetas, e do profeta Isaías em específico, aponta para aquele que traria libertação e que, nas suas próprias palavras, apresentaria um reino que não é segundo os padrões e parâmetros desse mundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Talvez a expectativa que o povo tinha naquele momento era da chegada de um guerreiro, e Deus simplesmente apresenta um menino que nasce na condição precária, que não tinha um lugar adequado sequer para nascer e ficar, precisou nascer entre os animais, contrariando talvez todas as expectativas e expectativas completamente megalomaníacas de um povo que era impressionado por poder, era impressionado por manifestação de força, e Deus se apresenta a nós com humildade, singeleza e até mesmo fraqueza porque, ou fraqueza não, fragilidade é uma melhor palavra para expressar, fragilidade de alguém que nasce, precisa ser cuidado, cresce, precisa trabalhar, precisa viver como um jovem, como um homem da sua sociedade, aprendendo uma profissão, estudando. Assim Jesus cresceu, assim Jesus nasceu, e esse menino que cresce, esse Deus que se encarna nessa forma para quebrar completamente qualquer expectativa de que havia necessidade de uma batalha, tal como os parâmetros e expectativas da época diziam, nasce, cresce e se apresenta para nós com humildade, com o seu ministério que é focado e dedicado ao discipulado, ao ensino e anúncio da manifestação e da chegada do reino de Deus. Jesus Cristo é aquele cujo reino é eterno, cujo governo é eterno. Jesus Cristo é aquele capaz de nos libertar sem que uma arma seja levantada. Jesus Cristo é aquele capaz de trazer luz em meio às trevas e à escuridão deste mundo. Isso não depende de esforço algum da nossa parte. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu governo aumentará e haverá paz sem fim sobre o seu trono, porque aquilo que o povo experimentou com Ciro, com a libertação do Egito, tudo aquilo foi provisório. Os medo-persas foram conquistados posteriormente pelos gregos. Posteriormente, os gregos foram dominados pelos romanos e Israel seguiu sob domínio de uma nação estrangeira, de uma nação mais poderosa. Mas o governo de Cristo Jesus, do próprio Deus encarnado, o reino de Cristo Jesus, o governo de Cristo Jesus, é um governo que não terá fim. Apresenta para nós uma libertação verdadeira, sem que haja necessidade de lutarmos com espada, escudo, arcos, e apresenta para nós um reino perene, eterno, que não se desfazerá em momento nenhum. Esse é o reino de Cristo Jesus, para que se aumente o governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Quando nós olharmos para as decorações de Natal, para as luzes de Natal, pense que nós vivíamos em escuridão, nós vivíamos em trevas, e Deus, através de Cristo Jesus, nos libertou. Ele é a luz que espanta todas as trevas, toda a escuridão do nosso coração. Assim como Deus, no Antigo Testamento, por meio de homens que, mesmo sendo ímpios e pagãos, tal como Ciro, que foi responsável por libertar Israel do jugo do exílio, e funcionou naquele momento como um tipo de Cristo, sem que houvesse necessidade sequer do povo lutar como era anteriormente comum. Deus mostra para nós que nós não precisamos
lutar, nos esforçarmos para que as trevas, para que a escuridão saia do nosso coração. Cristo já garante isso. Cristo é a luz que espanta e afugenta qualquer escuridão, qualquer trevas em nosso coração. Essa é a mensagem do Natal para nós, a mensagem de que nasceu o Salvador, nasceu a luz que espanta e afugenta toda a escuridão. Eu gosto muito da frase de Tim Keller, que resume o Natal, né? O mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?